Olá, estamos no ar através da TV Fatel e você assiste agora o programa Direto ao Ponto. Hoje conosco o João Carlos Sobreira Benites. João Carlos é acadêmico de Psicologia da UCDB, coordenador geral da CONTAPS, Comunidade Terapêutica Antônio Peu da Silva, conselheiro em Dependência Química, coordenador do projeto CTI, que é Comunidade Terapêutica Itinerante, que atua dentro dos presídios Gameleira, Penal e Segurança Máxima. Também atua através do estágio de Psicologia na Sociedade Educacional Juliano Varela, que trata de crianças com síndrome de Down e outras deficiências. João, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, uma honra. Para mim também é um prazer, né? Muito obrigado pelo convite, né, por estar aqui. Realmente eu fiquei muito feliz, né, quando recebi esse convite de estar aqui com você para a gente realizar esse programa aí. Prazer é todo nosso, João. Eu quero começar perguntando, que você é da comunidade terapêutica, o que é comunidade terapêutica, João? Então, comunidade terapêutica, ela é uma abordagem, né, dentro do tratamento de dependência química ou alcoolismo, né? E dentro dessa abordagem é como se fosse um local onde as pessoas elas vão para ter um processo de reabilitação e um processo de desintoxicação do uso de substância psicoativa, né? E hoje, no mundo, o que mais se vê de abordagem é a abordagem que mais vem ajudando pessoas a conseguir essa reabilitação social novamente. João, eu penso que a comunidade terapêutica ela deve ter um método, ela deve ter um sistema na qual ela utiliza-se disso para poder trabalhar a recuperação do indivíduo, né? E eu queria que você falasse, existe um órgão que regula as comunidades, ou qualquer um hoje pode ter uma comunidade, ou como que funciona isso? Alguém que apenas queira cuidar de pessoas com dependência química, ou existe um órgão que regula, o Ministério da Saúde, não sei, alguém que regula, e como funcionam as comunidades? Ela tem um programa, ela tem um método, como que funciona isso tudo? Então, na verdade, existem muitas pessoas que têm o desejo no coração de ajudar dependentes químicos, inclusive várias igrejas, né? Mas as comunidades terapêuticas hoje elas são regulamentadas pela RDC 29/2011, que é o regulamento que regula, né, que como se fosse um roteiro, que a Anvisa, né, e a Vigilância Sanitária, junto com a Vigilância Sanitária, traz esse regulamento. Ou seja, para você montar uma comunidade terapêutica, você tem que manter dentro dos critérios dessa RDC 29/2011, que foi atualizada agora em 2011. Essa RDC 29, ela é todo um roteiro mesmo, explicadinho, como é que funciona, a quantidade de internos que tem que suportar, a estrutura física, o método de tratamento, o acompanhamento familiar, tudo está dizendo desse roteiro dentro desse tratamento. Isso é regulamentado pela Anvisa e pela Vigilância Sanitária. Então não é simplesmente você abrir um local e jogar as pessoas lá dentro e simplesmente você achar que vai dizer que o templo vai tratar as pessoas. Existe toda uma metodologia. E toda metodologia ela tem início, meio e fim, né? Então assim que se funciona hoje o regulamento nas comunidades terapêuticas. E dentro da comunidade, aquilo que eu estava perguntando, existe um método para tratar? Como que funciona? É medicamento? É através de medicamento? É através de uma laboraterapia ou algum outro método? Então, a comunidade terapêutica ela é voluntária, né? Mas hoje no Brasil existem comunidades involuntárias e comunidades semi-voluntárias, né? Pela progressão da doença, da dependência química, muitos adictos, drogadictos, eles não conseguem ter essa vontade. Então acaba tendo uma intervenção, né? Uma internação compulsória. E a pessoa vem contra a vontade dela e depois dentro do processo terapêutico ela vai aceitando o tratamento, né? No caso da comunidade que eu coordeno, ela é totalmente voluntária. A pessoa tem que querer o tratamento, tem que aceitar. A comunidade terapêutica, existem várias metodologias, como por exemplo os 12 passos. Hoje os 12 passos como se fosse uma metodologia universal no mundo inteiro. Para tudo se utiliza os 12 passos. E os 12 passos, surgiu deles aí o método Minnesota, que surgiu no estado de Minnesota, por isso que chama esse nome método Minnesota, que surgiu na década de 70 nos Estados Unidos, onde eles começaram a ver que dependentes de álcool e drogas não teriam possibilidade de se tratar dentro de manicômios com pessoas portadoras de outros transtornos, né? O que acontece
muito isso. Muitas vezes você pega um dependente químico e interna ele dentro do hospital psiquiátrico, né? E aí não vai conseguir tratar ele, simplesmente vai dar medicação, ele vai dormir e isso aí não vai ter um tratamento adequado. Então eles começaram a entender que a doença da dependência química ela é muito complexa, por ela ser uma doença biopsicossocial, né? E espiritual. Não somente só espiritual, não tão somente só biológica, mas uma doença que atinge todos os fatores, né? Desde o fisiológico, do orgânico, do psicológico, do emocional e principalmente do lado espiritual. Então eles começaram a entender, juntaram uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, assistentes sociais, na época, psiquiatra, junto com um grupo do Alcoólicos Anônimos, e fundaram essa metodologia de trabalho. Então, dentro da comunidade terapêutica, é trabalhado não somente o lado espiritual, que é importante, mas se aborda o trabalho também dos psicólogos, o trabalho dos assistentes sociais, e aqueles, por necessário, precisarem do acompanhamento médico, é levado ao médico com avaliação psiquiatra e tomar medicação. Mas a comunidade terapêutica ela não trabalha com medicamento, né? Nós não somos biopsicossocial, nós somos psicossocial lá. Então, se por necessário, aqueles que precisarem, o psicólogo que ele estiver acompanhando, vê a necessidade desse indivíduo tomar uma medicação para enfrentar o seu processo de abstinência, aí ele toma a medicação. Mas o objetivo é ele não ficar dopado, e sim ele recuperar a ação, né? Ô, João, a quem as comunidades terapêuticas em geral, a quem a sua comunidade e a quem as outras comunidades atende? Quem é o público que ela atende? Então, a comunidade terapêutica que eu dirijo hoje, que eu sou coordenador, que é a Contaps, Comunidade Terapêutica, o público hoje é de dependentes, né, de múltiplas drogas, né? Nós falamos que são usuários cruzados. Porque hoje em dia, o dependente químico ele não vem somente com uma droga de preferência. Ele pode achar que ele usa uma droga de preferência, mas a compulsividade dele é por qualquer substância química que altere o seu comportamento. Então, geralmente, o nosso público hoje, a grande maioria, são dependentes cruzados. Então, ou seja, não somente o vício do álcool, mas o vício de múltiplas drogas, né? Então, é a pasta base, é o crack, é a cocaína, é o uso de LSD, é o uso de várias drogas, né? Mas também nós usamos a mesma metodologia para somente alcoolismo ou somente a dependência química. Geralmente eles vêm falando assim, eu uso somente determinada droga, mas chegando durante o processo terapêutico, eles começam a entender que eles também têm a compulsividade por outras drogas, né? É esse o nosso público. João, a gente vê que é crescente o número de usuários de drogas. Nós podemos ver isso em São Paulo, onde surgiu a Cracolândia, que é um grande centro de uso e consumo, né, dessa droga, dessa substância. Nós podemos ver isso em outros grandes centros, né, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e a gente pôde ver isso formando aqui em Campo Grande também. Hoje já existe uma Cracolândia, assim, denominado, né, Cracolândia. Então é crescente o número de usuários de drogas. Isso todos os dias deve haver algumas estatísticas que diz que tem aumentado esse número de usuários. Hoje, em Campo Grande, existe a quantidade suficiente de comunidades terapêuticas para atender o público que necessita de atendimento? Não. Hoje, em Campo Grande, infelizmente, está muito defasado, né? Eu entendo muito o trabalho das igrejas, né? Que são excelente o trabalho das igrejas, das comunidades evangélicas, que tratam, hoje, se a gente for contar realmente na ponta do dedo, comunidade terapêutica realmente regulamentada pela RDC, existe poucas. Mas centros de tratamentos evangélicos existem vários, né? Onde assim não existe uma metodologia definida, somente o trabalho espiritual. Então assim, o grande problema hoje, né, eu acredito, seja essa falta de se trabalhar em rede, que é a nossa luta, né? Porque assim, a abordagem dos CAPs é excelente, é muito boa. É o primeiro contato que a família geralmente tem, que geralmente a família tem um problema, vai onde? Vai no posto de saúde. Aí no posto de saúde é encaminhado para um psicossocial, um CAPS AD, né? Eu acredito assim, não que a abordagem do CAPS AD seja necessária, é excelente a abordagem do CAPS AD. Mas para a gente poder começar a ter um ganho melhor, teria que começar a ter esse encaminhamento do CAPS para as comunidades terapêuticas. Não que isso não aconteça, isso aconteça. Mas só que as famílias geralmente não têm condições de se pagar uma mensalidade, né? Não tem condições de se pagar uma mensalidade.
Então, por isso que agora está tendo esse projeto de enfrentamento ao crack, da Dilma, né? Que ela, com TAPS, ela foi selecionada dentro desse programa, para a gente começar a ajudar essas pessoas que não têm condições de se pagar um tratamento. O tratamento com comunidade terapêutica é um tratamento caro. Por que é um tratamento caro? Porque para se manter uma comunidade terapêutica, o custo é muito alto, né? Porque é uma equipe de multidisciplinar, né? Uma equipe de vários profissionais e todos são remunerados. Então, para você oferecer uma melhor qualidade de tratamento, também é necessário um custo, né? Financeiro e alto, né? E, bom, você falou um pouquinho do CAPS, as políticas públicas que a Dilma tem colocado a respeito, né? A presidente, através do governo federal, trazido esse enfrentamento do crack, começou lá com Lula, a gente não vai entrar no mérito dessa questão, mas as políticas, embora existam, talvez não sejam suficientes, né? É aquilo que você está dizendo, é muito boa a abordagem, porém acaba se tornando ineficaz ou por falta de condições da família, de levar esse indivíduo até a comunidade terapêutica, e uma rede de uma política pública mais ampliada, né, vamos dizer assim. Isso. Agora, João, hoje quais são as drogas que mais têm feito vítimas, vamos dizer assim? A gente ouve falar que o crack é uma droga terrível, né? Mas é realmente o crack? O que tem levado mais ao vício, mais a fazer esse número crescer cada vez mais? É engraçado a forma que você deu ênfase ao crack, mas nas palestras que eu sempre faço, eu falo que a pior droga que existe é o álcool. Porque se a gente pegar todos os alcoólatras que existem e você colocar eles confinados num lugar, você vai ver que a grande maioria dos usuários são o álcool. Geralmente as palestras que eu faço, eu falo muito a respeito do álcool. Por que o álcool é a pior droga que existe? Pior que o crack. Talvez o crack ele é bem aparente a sua destruição, porque ele é uma droga onde a consequência ela é a curto prazo, onde o álcool é a longo prazo. Geralmente a pessoa que começa a usar o álcool, ela vai começar a sofrer suas consequências aos seus 50 anos de idade. E hoje, por incrível que pareça, nós estamos recebendo pessoas lá com 30 e poucos anos de idade, já dependentes do álcool. E pessoas morrendo também devido ao uso excessivo de álcool. E o álcool, ele é a droga, porta de entrada, porque é uma droga liberada, é uma droga que você se encontra em qualquer lugar. Você vai olhar aí, é uma droga que ela é incentivada ao uso, né? Eu faço faculdade na CDB, eu vejo os bares que tem na frente da CDB. E a droga, ninguém vai cheirar cocaína, ou vai fumar pasta base, ou vai fumar crack, se não tiver feito o uso do álcool antes. Ninguém vai fumar uma pasta base se antes não ter fumado um cigarro, porque ele tem que aprender a tragar para poder fumar a pedra, para poder a pedra fazer efeito. Entendeu? Então eu acredito que hoje vem se aumentando muito o consumo. Não só de drogas, mas o consumo de álcool, né? Porque hoje está bem, assim, eu acredito que antes estava bem mais escondido. Hoje está muito mais aparente, as pessoas não têm mais vergonha de cheirar no banheiro de uma festa, de um bar, de se fumar pasta base, ou de... Antes era bem separado, não porque o zuqueiro é para cá, ou o cheirador é para cá. Geralmente as pessoas que cheiravam cocaína, nunca vou fumar pasta base. Viviam em guetos, né? Hoje está mais... Hoje está bem aparente, hoje você vê pessoas da alta sociedade usando pasta base, né? Que geralmente é uma droga que é para os pobres, e não é. A droga, a pasta base, hoje ela está presente em vários ambientes, né? E mesclados, se fumando com a maconha, então tem vários tipos, né, dessa condição. E é muito difícil, porque o álcool é uma substância que traz prazer, entendeu? E a pessoa já cresce num ambiente, muitas vezes, influenciado pela própria família. Porque o adolescente ou a criança, ela vai aprender através do quê? Através do exemplo. Como é que um pai que bebe e fuma vai falar para o seu filho que ele não deve beber nem fumar? Então ele vai crescer através do exemplo. Então geralmente já começa a se iniciar na adolescência o processo. E lá, aí quando começa a ter o contato com a droga, aí começa todo aquele processo de autodestruição. Né? Aí a gente pega uma família então que tem lá o seu adolescente e ele já faz uso de álcool, porque o álcool, como você disse, embora seja para maiores de 18 anos, mas é muito fácil comprar sendo menor. Né? Ninguém pergunta, me dá a tua identidade aí para eu ver quando está numa conveniência, algum outro lugar. Então lá a família já tem um jovem que já faz uso de álcool. Mas como a família consegue perceber quais são assim os sintomas ou o jovem ele começa, seja masculino ou feminino, né? Ele começa a demonstrar que está fazendo uso de droga realmente, né? Seja uma droga leve ou uma droga mais pesada, seja o que for. Embora ele já esteja tomando álcool, às vezes já é de ciência da família, né? Ele já faz parte ali da família ele
fazer o uso do álcool. Mas como que a mãe, ou o pai, ou o familiar percebe que esse indivíduo ele já está fazendo uso de droga? Existe um sintoma característico do usuário de droga? Na verdade, sempre a mãe fala, né? Todo mundo sabia, eu sou o último a saber. Mas os pais, eles são os primeiros a saber, porque eles conhecem o comportamento do filho. E geralmente o uso abusivo de droga começa a trazer essa alteração do comportamento, né? Então, assim, começa a observar o seu filho, né? Geralmente, seu filho que tiver, começa a chegar cheirando cigarro, começa a se isolar demais. Se tiver usando já uma droga mais pesada, vai começar a perder peso, vai começar a emagrecer, né? Se tiver usando uma substância como a maconha, vai estar com um apetite um pouco exacerbado, comendo com muita coisa, os olhos vermelhos. Então é só se observar o comportamento. Se começar a se isolar demais, antes ele tinha uma rede de amigos, né? E a partir do momento ele começou a conviver com outros amigos, totalmente diferentes, pessoas que vocês não conhecem, né? Começar com muitas mentiras, pode saber que esse é um comportamento típico do dependente químico, né? Ele começa a se mudar o ambiente, né? Porque o dependente químico não é no primeiro uso, talvez, no primeiro final de semana, que ele vai se tornar dependente. Ele vai insistir nesse uso, ele vai voltar a usar. E vai chegar um momento que ele não compra a droga, ele pede para o amigo comprar. Mas vai chegar um ponto que ele mesmo vai ir na boca de fumo, ele vai perder esse medo de comprar. E a partir do momento que ele começar a ir na boca de fumo e fazer a compra dessa droga, ele vai começar a entrar nesse processo, vai começar a andar com pessoas que usam drogas, né? Então o comportamento já começa a se alterar. Pode haver desvio de coisas de casa também, né? Para poder vender, para poder trocar com droga. Então, né? Geralmente quando o indivíduo né? já está roubando, ele já está numa fase mais avançada. Ele não vai roubar se ele estiver começando a usar, né? E esse começo ele pode ter ou de 8 meses ou pode ser de 3, 4 anos, essa progressão. Porque a dependência química, eu não disse aqui no começo, eu só falei um pouco, ela é uma doença, né? Eu trouxe até aqui o CID-10, né? Que é o código, é a classificação de transtornos mentais, e aqui no CID-10 mostra no F10, né, no F10 ao F19, a classificação de transtornos mentais decorrente ao uso abusivo de substância psicoativa. E aqui no F19 mostra o uso abusivo de substâncias de múltiplas drogas, né? Ou seja, não tem uma droga determinada. Então é uma doença progressiva, incurável e fatal. Por que fatal? Porque se não for detida, leva à morte. A pessoa usa até a sua morte. Então ele vai começar a progredir essa doença. Ele não vai começar roubando já. Ele vai começar, quando ele estiver roubando, ele já está numa fase bem já avançada. Porque ele já não está conseguindo mais tomar a decisão se usa ou não usa. Ele está usando já por necessidade. Entendi. João, caminhando já para o final do nosso programa, e o nosso programa hoje com um caráter bastante de prestação de serviço, informando a sociedade das questões do uso de drogas, né? Nós temos aí o carnaval, onde se acentua o consumo de álcool e de drogas, né? De drogas lícitas e ilícitas. E partindo já para o final da tua fala, João, eu queria que você falasse um pouco da família que tem esse indivíduo na família ou em casa, né? E queira o que ela deve fazer para que esse indivíduo vá procurar um tratamento. Se no começo esse tratamento ele tem uma maior eficácia, né? Quando ele começa a fazer o uso, ou ao invés de esperar quando ele estiver já nesse grau de estar roubando, de estar furtando coisas para poder fazer compra da sua substância, da sua droga. Então eu queria que na tua fala final você falasse um pouquinho o que as famílias devem fazer, a quem ela deve procurar. Você pode falar aqui da tua comunidade também. Entendi. Assim, a comunidade, como eu disse no começo, ela é voluntária, né? A comunidade terapêutica é voluntária, ou seja, a pessoa tem que ter pelo menos um desejo, uma vontade que for pequena, mas de entender e admitir que precisa de ajuda. O que é mais difícil dentro da dependência química é esse querer, de aceitar a condição. Por quê? Porque por trás do transtorno da dependência química existe a codependência. Geralmente a família ela superprotege esse dependente químico. Em vez de realmente deixar que ele sofra as consequências de suas ações, a família vai lá e começa a superproteger, né, esse dependente químico. E assim ele não vai começar a ver consequências do seu uso. Por exemplo,
O cara vai lá e empenhora o carro na boca de fumo, a família vai lá e tira o carro. O cara vai lá e vende tal coisa, a família vai lá e tira. Então, ou seja, fica sempre dando uma estrutura por trás que vai sustentar ele, esse dependente. Então ele vai, para ele tá o quê? Tá cômodo, tá fácil. Por que ele vai parar? Ele não tem consequência. O dependente químico só vai parar de usar droga se ele tiver consequência. Então, para ele começar a ter um pedido genuíno, ele tem que sofrer os danos da consequência do uso abusivo de droga. Então, esses danos, para ele começar a sofrer essas consequências, a família tem que buscar ajuda primeiro. Como é que a família busca ajuda primeiro? Através de grupos de autoajuda. Hoje, em Campo Grande, existem vários grupos chamados Amor Exigente, que são um grupo de famílias que buscam ajuda para poder ajudar os seus filhos, seus entes queridos em casa. Geralmente a família busca ajuda primeiro, e sempre naquele negócio, o filho está usando droga, mas não aceita o tratamento. Mas a família também tem que começar a fazer sua parte, né? Não é porque ele não quer tratamento que ela pode admitir que ele continue usando droga dentro da sua própria casa. Então, a comunidade, a Contaps, ela está atendendo hoje de 18, nós temos pessoas a maiores de 18 anos, né? Menores somente por ordem judicial, e pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam se reabilitar, precisam realmente perder o domínio sobre as suas vontades, perder o controle sobre suas vidas, né? Então, essa ajuda, primeiro passo, é a família buscar ajuda em grupos de autoajuda, para poder gerar essa ajuda no interno, né? E ser incisivo, ser duro, né? Não é fácil, né? Só quem tem um filho dependente químico dentro de casa e consegue entender o que eu estou falando, né? Não é tão simples também como eu estou dizendo, não é uma receitinha de bolo, né? Porque o mais difícil, eu sei disso, que é gerar esse querer, né? Esse desejo do ente querido de se recuperar. Por isso que em São Paulo, em outros estados, a comunidade terapêutica involuntária vem fazendo tanto sucesso. Por quê? Porque é fácil você pegar um indivíduo à força e levar para um tratamento, né? Sendo que se ele ficar lá um ano contra a vontade dele e não receber um tratamento adequado, ele vai sair da droga de novo. Então, é um processo muito gradual, muito lento, né? Muito lento. E como diria um dos teóricos da comportamental, Skinner, o comportamento humano é muito complexo. Então, não é fácil de trabalhar, muito mais essa questão da dependência química, né? Bom, João, foi um prazer tê-lo aqui conosco, tá? Uma honra Obrigado. muito grande e a gente vai divulgar a Contaps aqui, a gente vai colocar o endereço depois, para que as pessoas tenham acesso e possam se dirigir até lá, se for necessário. Obrigado mesmo. Bom, esse foi o programa de hoje, mas você poderá assistir quantas vezes você quiser através do nosso site www.fatel.com.br ou através do nosso canal no YouTube www.youtube.com/tvfatel. É isso aí, tchau pessoal e até a próxima.